e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira estudei a fundo anatomia. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito da morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsemane. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico evangelista Lucas. E o faz com a precisão do clínico. O suor sangue, ou seja, o termo médico se diz hematidrose, é um fenômeno, irmãos, raríssimo. Se produz em condições excepcionais. Para provocar esse fenômeno em alguém, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. Por isso eu digo, com toda a convicção, que nós não sofremos nada. Aleluias! O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados deve ter esmagado Jesus. A tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo de Jesus até a terra. Nós conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio, o envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação, ou seja, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam, ou seja, arrancam as vestes de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. O chicoteamento se efetua, sabe com o que, irmãos? Com tiras múltiplas de couro. Meu pai tinha um chicote que ele batia nos animais. Era mais ou menos assim, dessa espessura. Era couro trançado. Irmãos, aquilo doía demais. E ele deixava assim, ó, na cozinha, no prego. Porque quando a gente aprontava, ele falava assim, ó, tá querendo couro? Só que um belo dia aquele couro desapareceu. Eu tenho por mim que foi a minha avó que sumiu com ele em nome de Jesus. O chicoteamento era com tiras de couro múltiplas, sobre as quais fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Na ponta do chicote tinha bolinhas de chumbo e pedaços de ossos. Os carrascos devem ter sido dores, um de cada lado e de diferente estatura. Eles golpeavam com chibatadas a pele de Jesus, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em um sobressalto de dor e a gente reclama de dor de cabeça. As forças se esvaem, um suor firme impregna a fonte. A cabeça dele gira em um sobressalto. As forças se esvaem, aleluia. Vertigem, náuseas, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia em sua própria
entrelaçam uma espécie de coroa e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo Jesus sangrar ainda mais. E os médicos dizem que nós não imaginamos o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado para a multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa aproximadamente uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terrenos irregulares e cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam por cordas. O percurso dura cerca de 600 metros. Jesus está fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente ele cai sobre os seus joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos de feridas e quando ele cai em terra, a vida que ele carrega, ela escapa, escorrega e esfolia todo o torso de Jesus. Deus de maravilhas. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam, tiram a roupa dele, mas a túnica de Jesus está colada nas chagas, lembra? Nas chicoteadas, com pedaços de ossos. E para tirar a túnica, aquilo ia causar dor. Sabe como a gente tem um curativo e com o tempo ele cola na ferida e a gente tira assim, arranca a casca. Você pode imaginar o corpo todo coberto por ferida e eles arrancam de uma vez as vestes deles. Oh, papai. Agora vocês podem imaginar do que eu estou falando. Cada fio de tecido adere à carne viva de Jesus. Eles arrancam a túnica dele, se laceram as terminações nervosas posto e descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento em Jesus. Como aquela dor não provocou naquele exato momento uma síncope em Jesus, irmãos. O sangue começa a escorrer e a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas, elas se encostam nas pedras, na sujeira do chão, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito um furo naquela madeira para facilitar a penetração dos pregos. Oh, que horrível suplício! Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontiagudo e quadrado, o apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, com um movimento violento, se posicionou opostamente à palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, irmãos. Uma dor agutíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros e atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem possa provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. De sólido provoca uma síncope e faz ele perder por alguns instantes a consciência. Não, Jesus não. Pelo menos, se o nervo tivesse sido cortado, não, queridos, não foi
cortado, ele foi destruído apenas em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício, irmãos, que durará durante 3 horas. O carrasco e seus ajudantes empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço na horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros de Jesus esfregam dolorosamente sobre aquela madeira áspera. As pontes cortantes da grande coroa de espinho penetram cada vez mais o crânio de Jesus. A cabeça dele se inclina para frente. Uma vez que a espessura, o diâmetro da coroa o impedia de se apoiar na parede, a cabeça dele vinha para frente. Cada vez que o mártir levantava a cabeça, recomeçavam pontadas agudíssimas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não bebeu desde a tarde anterior. Ele estava desidratado pela perda de sangue e pelo sangue que já estava coagulado. Não bebeu nada. As feições são impressas. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Jesus tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebecida em bebida ácida. Algumas traduções dizem que fala que é vinagre, que era usado entre os militares naquela época. Tudo aquilo, irmãos, era uma tortura para o nosso Salvador. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece, irmãos, a quem é acometido pelo tétano. É uma horrível crise que não se pode descrever. É isso que os médicos costumam chamar de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aleluias, entre as costelas, o pescoço, as vias respiratórias, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um som agudo e longo, mas ele não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Ele tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo. E enfim, aleluia, Jesus é envolvido pela asfixia.
elevando-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos seus braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto